Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo de direito tributário após uma semana de folga que nós tivemos aí, né? Conforme vocês solicitaram e eu atendi, até para que vocês pudessem colocar em dia o estudo de todas as nossas aulas, né? Dadas até agora. Então, hoje a gente inicia o estudo do direito penal tributário, tá? A gente vai estudar os crimes contra a ordem tributária propriamente dito, tá? Então, inicialmente, eu queria que vocês precisam ter a seguinte noção. Nós temos uma lei denominada de Lei da Sonegação Fiscal, que é a Lei 8.137, tá? Essa Lei 8.137, ela nos apresenta diversos crimes. E aí a gente pode categorizá-las em três grandes grupos. Essa lei 8.137, ela vai falar, apesar da denominação de lei da sonegação fiscal, ela vem nos apresentando um bloco contemplando os crimes contra a ordem tributária, que automaticamente a gente estuda aqui na nossa grade de tributário, mas ela também nos apresenta crimes contra a relação de consumo, que vocês estudam mais dentro da grade de direito penal e direito do consumidor, e crimes contra a ordem econômica, tá? Que vocês estudam mais em direito financeiro. Então, a gente vai se atentar, vamos focar aqui nos crimes contra a ordem tributária, tá? Mas nem todos os crimes contra a ordem tributária estão contidos somente na Lei 8.137, porque existem diversos outros crimes que estão relacionados à tributação, aos tributos, que estão contidos em legislações esparsas, por exemplo, o Código Penal. Então, lá no Código Penal, a gente vai encontrar o crime do descaminho, que está totalmente ligado, diretamente ligado aos tributos, os crimes de sonegação à contribuição previdenciária e o crime de apropriação indébita previdenciária. Então, esses três crimes, eles estão relacionados a crimes contra a ordem tributária, porque estão relacionados diretamente com tributos, mas eles não estão contidos na Lei 8.137. Mas por não estar contido, não quer dizer que eles não sejam crimes contra a ordem tributária, tá bom? E como vocês já estudaram essas três espécies de crime que eu falei aqui agora, descaminho, apropriação em débito previdenciário e sonegação previdenciária, como vocês já estudaram na grade de direito penal, eu não vou ficar aqui me repetindo. De qualquer sorte, eu elaborei uma apostila especificamente sobre esses três crimes e eu vou disponibilizar para vocês também, tá? Para ser mais um complemento do estudo de vocês, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje aqui é estudar propriamente a Lei 8.137, tá bom? Então, de início, aqui nesse nosso primeiro slide, eu coloco isso. Ó, quando nos referimos a crimes contra a ordem tributária, devemos nos ater àqueles estampados na Lei 8.137, entre seus artigos 1º e 3º. No entanto, isso não nos impede de reconhecer que alguns outros crimes, malgrado se encontrem previstos em outros diplomas legislativos, Código Penal, podem ser considerados crimes tributários, na medida em que envolve diretamente os tributos, tá? Portanto, o tema crimes tributários não se resume somente à Lei 8.137, pois, como vimos, e aí vocês vão estudar também, vão relembrar através da nossa apostila, crimes tributários encontram previsões em legislações esparsas. A ideia é de que, sem o direito penal, a tributação não teria efeito, ou seja, ninguém voluntariamente pagaria o tributo, né? Aí a gente tem que relembrar aquele conceito que a gente viu lá em direito administrativo, né? O poder extroverso, o poder de império do Estado, né? No sentido de exigir de nós, contribuintes, o pagamento dos tributos, né? Sem esse poder extroverso, sem esse poder de império, nós não pagaríamos. Então, somado a esse poder de império, a esse poder extroverso, vem o direito penal, tá? Dando mais força, e agora no sentido de coação, fazendo com que a gente adimpla as nossas obrigações tributárias, tá bom?
Por isso, o direito penal auxilia o Estado a receber esses pagamentos, incriminando determinadas práticas tributárias ilícitas. Tá? Então, a ideia inicial, introdutória, aqui do nosso direito penal tributário é basicamente essa, tá bom? Não vamos achar que só todos os crimes tributários estão contidos na Lei 8.137, tá? Um outro ponto importante, pessoal, e aí, antes da gente continuar, né, o aprofundamento no direito penal tributário, iniciando aí a questão da competência, é a gente traçar a distinção, né, da elisão fiscal, elusão fiscal e evasão fiscal. São conceitos distintos, são institutos jurídicos distintos, tá? Então nós vamos encontrar, quando a gente estiver estudando a teoria geral do tipo penal tributário, a gente vai encontrar elisão fiscal, nós vamos encontrar elusão fiscal e vamos encontrar evasão fiscal, tá? De início, eu vou gravar talvez eu grave uma aula mais no final do curso, especificamente sobre isso, sobre esses três institutos, tá? Mas já saibam logo que esses três institutos são diferentes. A evasão fiscal, que é o crime propriamente dito, que é o crime tributário, tá? Sempre quando a gente se deparar com evasão fiscal, nós teremos que entender que estaremos diante de um crime. Então, todos esses tipos penais que a gente vai estudar nessa aula, trata-se de evasão fiscal, tá? Por isso que essa lei 8.137 é denominada de sonegação fiscal, porque é uma prática de evasão fiscal, tá? A elisão fiscal, diferentemente da evasão, a elisão fiscal, ela são práticas lícitas, tá? São práticas que a gente encontra mais no planejamento tributário, tá? Então, são práticas lícitas, não são crimes, possivelmente podem ocorrer e ocorrem muito na prática, né? Então, por exemplo, o imposto de renda de pessoa jurídica, né? O empresário ele pode chegar para determinado ano, decidir se o imposto de renda pessoa jurídica vai incidir sobre o lucro real ou o lucro presumido. Ele pode escolher, tá? Então, isso ele vai escolher se utilizando com que base? Com o seu planejamento tributário. Então, ele vai avaliar qual é o melhor planejamento que vai atender aos seus interesses, aos interesses da empresa dele, e ele vai decidir se o imposto vai incidir sobre o lucro real ou o lucro presumido. Isso é uma prática lícita, uma prática que caracteriza a elisão fiscal, tá? Então, elisão fiscal não é crime. Evasão fiscal é crime. E, por último, nós temos um outro instituto que também não pode se confundir com os outros, que se chama elusão fiscal. A elusão fiscal trata-se da simulação, tá? Simulação, o que é simulação? É fazer parecer aquilo que não é. Vocês estudaram isso lá em Direito Civil, tá? Então, relembrando o que a gente estudou lá em Direito Civil, vocês sabem que simulação ela é um vício do negócio jurídico. Se ela é vício do negócio jurídico, ela não pode ser tratada como crime tributário. Ou seja, a Lei 8.137 não inclui a simulação como um crime tributário, tá bom? Porque a simulação é um vício do negócio jurídico. Então, vamos supor um exemplo aqui na prática para vocês compreenderem melhor. Vamos supor que eu queira realizar uma venda de um imóvel, de um apartamento meu para você, tá? Se eu fizer essa venda para você, vai incidir o ITBI, Imposto de Transmissão Onerosa de Bens Imóveis, vai incidir o ITBI. Então, o adquirente, você, para não recolher aos cofres públicos o valor correspondente ao ITBI, o que a gente faz? A gente vai simular um negócio jurídico. Então, o que a gente faz? A gente vai criar, vamos supor, a gente vai criar uma empresa, uma sociedade, onde você entra com o dinheiro para integrar o capital social e eu vou entrar com um bem imóvel, tá? Então, eu entro com bem imóvel,
integralizando o capital social, e você entra com o dinheiro em espécie. 6 meses depois, a gente decide dissolver essa sociedade, tá? Fazendo com que você saia, você vai resgatar agora o capital social, mas você resgata o capital social pelo imóvel, através do imóvel, e eu resgato pelo dinheiro. Ou seja, isso é uma simulação. Isso não é um crime tributário. Por que não é um crime tributário? Porque não está previsto em nenhum tipo penal descrito na Lei 8.137. Então, o que eu quero que vocês saibam já aqui, de início, é que simulação não é crime tributário. Simulação é um vício do negócio jurídico previsto no artigo, acho que é 167 do Código Civil. Tá? Então, ele é um vício do negócio jurídico. Ele não é um crime tributário. Tá bom, pessoal? Então, só saibam dessas diferenças. Elisão, planejamento tributário, prática ilícita, ocorre toda hora. Elusão fiscal, simulação do negócio jurídico, portanto não é crime tributário. E nós temos a evasão, e aí sim, a evasão é a sonegação fiscal, e por ser sonegação fiscal é crime, tá bom? Então vamos dar sequência aqui, vamos entrar num ponto aqui simples, sossegado, que é a competência, tá? Toda vez que a gente estiver diante de crimes tributários, a gente precisa definir quem será competente para processar e julgar esses crimes tributários, tá? Então, de toda sorte, quando a gente estiver diante de crimes tributários, de tributos, na verdade, de tributos federais, a competência para processar e julgar vai ser da Justiça Federal, tá? Ao passo que, se esse tributo que estiver em jogo, estiver em discussão, for um tributo estadual ou municipal, a competência para processar e julgar esse delito será da competência estadual, tá? Isso está contido na súmula 122 do STJ, que fala: compete à Justiça Federal o processo e o julgamento dos crimes conexos de competência federal e estadual. Ou seja, se tiver alguma conexão entre tributos estaduais, municipais com tributos federais, a competência vai ser da Justiça Federal, tá bom? Então, eu finalizo aqui esse slide falando: dessa forma, se o crime tributário envolver tributo de competência federal e competência estadual ou municipal, vai restar caracterizada a conexão e ela vai se firmar para a competência federal, para o processamento e o julgamento desse crime, tá bom? Assunto simples, sossegado, sem mistério nenhum. Vamos dar sequência. E aí, pessoal, aquilo que a gente combinou, né? Eu tô acelerando aqui essa aula para que a aula tenha uma extensão menor e faça com que vocês não fiquem cansados no decorrer da aula. Por isso que eu estou acelerando. No entanto, a nossa apostila ela está bem detalhada. A nossa apostila em relação a essa aula, deixa eu só confirmar aqui, ela tem 36 páginas. Essa apostila está bem extensa, tá? Mas a aula aqui eu vou correr, mas na apostila tem todos os pontos detalhados, tudo certinho, tá? Então vamos falar agora, o terceiro ponto, sobre a responsabilidade penal nos crimes societários, tá? Nos crimes tributários. O que a gente precisa ter em mente aqui é que a regra geral, é que a pessoa jurídica, ela não possui responsabilidade penal. Essa é a regra geral. A exceção está prevista para os crimes ambientais, tá? Então, sempre quando a gente estiver diante de algum crime ambiental, aí sim, somente nessa hipótese, a pessoa jurídica poderá ser responsabilizada criminalmente, penalmente. Inclusive, não precisa nem haver a dupla imputação, tá? Por exemplo, pessoa jurídica ser imputada conjuntamente com a pessoa física, tá? Então não precisa. Mas enfim, não é da nossa área aqui. A nossa área, saibam que pessoa jurídica não responde penalmente, criminalmente, por crimes tributários. Então, todos os crimes tributários que a gente estudar na Lei 8.137, bem como os crimes tributários contidos no Código Penal, tá na apostila dentro de vocês, descaminho, apropriação, débito previdenciário e sonegação de contribuição previdenciária, a pessoa jurídica ela não possui responsabilidade penal, e sim a pessoa física,
que praticou os atos ilícitos, tá bom? Então, vamos lá. Não raras vezes o crime tributário se consuma por intermédio de uma pessoa jurídica. É aquele chamado crimes de gabinete, crimes praticados a portas fechadas, né? É o caso da empresa, por exemplo, que realiza a sonegação dos tributos que lhe competem. Nesse caso, não há que se falar em responsabilidade penal do ente moral, ou seja, responsabilidade penal da pessoa jurídica, pois, como os doutores sabem, vigora o dogma da irresponsabilidade penal da pessoa jurídica, salvo para os crimes ambientais, tá? Isso não quer dizer, eu não estou querendo afirmar que, a par da pessoa jurídica não responder criminalmente pelos crimes tributários, ela vai ficar isenta de qualquer responsabilidade. Não, ela vai ter responsabilidades, ela vai responder perante o direito tributário na esfera administrativa e também na esfera civil. Então, por exemplo, a gente estudou nas aulas passadas que a pessoa jurídica vai estar sujeita a essa responsabilidade extrapenal. Tá? A gente pode falar com exemplo que a gente viu nas aulas passadas. Ela vai ser, a pessoa jurídica, vai ser inscrita em dívida ativa, ela não vai poder ter para si, né, a obtenção das certidões negativas de dívida ativa, e por conta disso ela não vai poder contratar, ela vai ser proibida de contratar com o poder público, poderá ser ajuizada contra ela a execução fiscal. O que mais? Penhora dos bens, bloqueio das contas bancárias, a indisponibilidade dos bens, que a gente estudou também. Então, todos esses efeitos extrapenais, aí sim vai recair para a pessoa jurídica, mas efeitos penais somente pessoas físicas, tá bom? Então, pessoas que não integram a sociedade podem ser responsabilizadas desde que haja demonstração de que contribuíram de algum modo para a prática dos crimes tributários. Como só existe o crime tributário em sua modalidade dolosa, resta óbvio que tal contribuição há também de ser dolosa. A gente vai ver também, no decorrer do nosso estudo aqui, do avanço, que todo crime tributário só há possibilidade de ser praticado através do dolo. Não existe modalidade culposa quando a gente está diante de crimes tributários, tá bom? Então, pessoas que não integram a sociedade também podem figurar nos tipos penais desde que a sua conduta seja praticada de forma dolosa. Então, um ponto importante aqui, que vocês precisam saber, é que a gente não pode transformar em réu, no âmbito do direito penal tributário, qualquer pessoa física simplesmente por ela ser sócio de uma sociedade. Tá? Ou seja, esse sócio, o sócio, para se tornar réu no processo criminal tributário, ele deverá ter contribuído de alguma forma para os atos de gestão dessa empresa. Então, por exemplo, se eu sou sócio com mais 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, sendo que eu não tenho nenhum ato de gestão, de administração, e porventura seja praticado algum crime tributário, eu não posso ser responsabilizado, eu não posso figurar como sujeito passivo numa ação penal, não posso figurar numa denúncia, porque eu não tive nenhum ato de gestão que ocasionou aquele crime tributário, apesar de eu ser sócio. Então, você imagina, um outro exemplo, eu invisto em ações. Né? Então, se eu invisto em ações, a partir do momento que eu compro cotas de empresas, se eu compro ações, eu me torno sócio daquela empresa. Então, se eu vou até ao Bovespa e vou lá e compro determinadas cotas da Via Varejo, da Magazine Luiza, da VEG, qualquer empresa que seja, que está listada e operando na Bolsa, o que acontece? Eu me torno sócio. Eu compro uma cota, uma ação, e eu me torno sócio. Imagina que, então, essa empresa pratica alguma sonegação fiscal. Então, todos os cotistas que são sócios da empresa vão figurar como sujeito passivo dessa ação penal? Obviamente que não. Por que não? Porque eu simplesmente comprei uma cota, eu não tenho nenhum ato de gestão, de administração dessa empresa. Então, para figurar como sujeito ativo, necessariamente esse sócio
tem que ter tido atos de gestão, tá? E de administração. Beleza? Apesar dessa responsabilidade criminal não recair na pessoa jurídica, somente na pessoa física. Mas essa pessoa física ela tem que ter praticado diretamente, efetivamente, os atos de gestão e administração que culminaram nessa sonegação fiscal. Tá bom? Vamos dar sequência aqui. Então, pessoal, agora vamos estudar um pouquinho sobre o princípio da insignificância nos crimes tributários, tá? Como vocês estudaram lá em direito penal, o direito penal é a forma mais drástica de intervenção do Estado na esfera dos direitos do cidadão, né? É a forma mais drástica, né? Por quê? Porque ele pode privar a nossa liberdade de locomoção, né? Então, ela é a forma mais drástica. Por ela ser a forma mais drástica, ela deve ser o último instrumento a ser utilizado pelo Estado, ou seja, a última ratio, né? Sendo ela a última ratio, a gente deve levar em consideração, na hora da criminalização, da imputação, o significado da insignificância daquele delito. Eu não estou falando somente do delito tributário, tá, pessoal? Estou falando do delito de uma forma geral, tá? Então, para o direito penal, como ele é essa última ratio, ele é mais agressivo à nossa esfera de direitos fundamentais e individuais, ele deve ser aplicado de uma forma mais moderada, digamos assim. Ele não precisa, ele nem poderia se valer de bagatelas, de coisas mínimas, tá? E aí que adentra o princípio da insignificância, tá bom? Então, o princípio da insignificância que vocês estudaram lá no direito penal, vocês viram que ele vai, quando ele for incidir, ele vai excluir a tipicidade material daquele delito, ou seja, não vai haver o crime quando a gente estiver diante de princípio da insignificância penal. Então, trazendo agora esse conceito, e a gente viu também que os requisitos foram elencados, foram nos apresentados pela jurisprudência. A jurisprudência falou, deixa eu ver até aqui, eu até coloquei, a jurisprudência falou que, e já tá pacificado, tá isso, que quando a gente estiver diante dos seguintes requisitos, poderá haver a aplicação do princípio da insignificância, que vai culminar na extinção, na exclusão da tipicidade material. Então, quando a gente estiver diante da mínima ofensividade da conduta, o direito penal não vai se preocupar com isso. Tá? Inexpressividade da lesão jurídica, ausência de periculosidade social e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Quando a gente estiver diante desses 4 requisitos cumulativos, haverá incidência do princípio da insignificância. Agora, trazendo para a nossa área aqui, do direito penal, tributário, para que exista o fato típico, não basta que a conduta seja formalmente típica, isto é, adequada ao tipo penal incriminador. Tá? Além disso, é necessário que exista uma violação relevante ao bem jurídico que se pretende tutelar. Em sentido contrário aos requisitos que a gente acabou de ver aqui. Se a gente ler os requisitos no sentido contrário, a gente vai chegar a exatamente essa necessidade. Tá? Então, para o crime de descaminho, que está contido lá no direito penal, no Código Penal, aliás, o entendimento pacífico no âmbito do STF e do STJ é a admissibilidade da aplicação do princípio da insignificância quando o débito tributário não ultrapassar o limite de R$20 mil. Tá? Ou seja, quando o tributo devido for inferior a R$20 mil, poderá haver a aplicação do princípio da insignificância. Mas por que R$20 mil? Antigamente, há pouco tempo atrás, era R$10 mil. Agora, e aí tinha uma confusão tremenda entre o STJ e o STF. O STF falava em 20 mil, o STJ defendia a tese dos 10 mil. Mas aí agora os dois tribunais superiores estão falando a mesma língua, R$20 mil. Mas por que R$20 mil? Porque, através das portarias do Ministério da Fazenda, que ela vai atualizando esse valor de R$20 mil, ele corresponde ao valor
que a administração fazendária federal poderá arquivar qualquer procedimento administrativo e aí, por via de consequência, não ajuizar a execução fiscal. Isso por quê? Porque você movimentar uma máquina pública para correr atrás de créditos tributários de pequena monta, né? E aí o pequena monta está aqui como até 20 mil reais, essa movimentação na máquina pública vai sair mais caro do que o próprio crédito tributário. Então, ele tem, a administração fazendária tem essa possibilidade de não iniciar procedimento administrativo fiscal e, por via de consequência, execução fiscal, judicial fiscal, e aí vai haver aplicação do princípio da insignificância. Tá? Então, o princípio da insignificância para os crimes de descaminho, para os débitos tributários de até 20 mil reais, vai ser aplicado. Tá? Já para os crimes de apropriação em débito tributária e de sonegação de contribuição previdenciária, diante do caráter supraindividual do bem jurídico tutelado, porque perceba, aqui, apropriação em débito tributário e sonegação de contribuição previdenciária, eu estou sonegando todo um sistema social. Por isso, esse caráter supraindividual do bem jurídico tutelado. Então, diante desse caráter supraindividual, que visa proteger exatamente essa subsistência da previdência social, o STJ, ele entende ser inaplicável somente nesses casos o princípio da insignificância. Ou seja, quando a gente estiver diante de crimes de apropriação em débito tributária e de sonegação tributária, não haverá a incidência do princípio da insignificância, somente para o descaminho e até 20 mil reais. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Pagamento e parcelamento de tributos. Esse ponto aqui é interessante, porque aqui a gente vai tratar sobre a extinção e sobre a suspensão, tá? Extinção da punibilidade e suspensão da punibilidade, tá? Então, a extinção da punibilidade, como vocês sabem, é aquele impedimento legal à pretensão punitiva do Estado, tá? O Estado está impedido de ir atrás da punibilidade do agente. Isso é um impedimento legal previsto em lei, tá? Então, várias são as formas de você extinguir a punibilidade do agente, tá? A que vem mais rápida à nossa mente, por exemplo, a morte do agente é uma forma de extinção da punibilidade. Trazendo aqui para a nossa área de direito tributário, o pagamento integral do tributo a qualquer tempo é uma causa de extinção da punibilidade do agente. Então, ou seja, a pessoa jurídica, quando ela vier e quitar integralmente o tributo e seus acessórios, multa, tudo, a extinção da punibilidade do agente, pessoa física, vai ser extinta. Então, ela só vai ser extinta através do pagamento integral do tributo e dos seus acessórios, tá? Essa extinção da punibilidade está prevista apenas para os crimes contra a ordem tributária praticados por particulares. Ou seja, lá no artigo 9º, vou ver se eu leio o artigo 9º aqui, o artigo 9º da Lei 10.684 vem nos apresentando as hipóteses de extinção do crédito tributário, de extinção da punibilidade do agente e da suspensão da punibilidade. Está contido no artigo 9º da Lei 10.684. Essa lei, lá no seu artigo 9º, ela fala que só se extingue a punibilidade do agente para os crimes previstos no artigo 1º e 2º da Lei 8.137. Esses artigos 1º e 2º, a gente vai dar uma passada neles daqui a pouco, nos próximos slides aqui. Mas esses artigos 1º e 2º, eles se referem a crimes contra a ordem tributária praticados por particulares. Ao passo que o artigo 3º, o artigo seguinte, ele vem prescrevendo crimes contra a ordem tributária praticados por funcionários públicos, crimes funcionais. Então, essa extinção da punibilidade, que ocorre através do pagamento integral dos tributos e seus acessórios, só vai ser verificada para os crimes praticados por particulares.
crimes elencados no artigo 1º e 2º da Lei 8.137. Para os crimes do artigo 3º, que são os crimes funcionais praticados por funcionários públicos, não haverá a extinção da punibilidade, mesmo que ocorra o pagamento integral dos tributos e acessórios, tá bom? Da mesma forma, esse artigo 9º da Lei 10.684, ele fala que se aplica também aos artigos 168-A e 337-A do Código Penal. Que artigos são esses? Vocês vão ver lá, vocês já estudaram Direito Penal, mas vocês vão ver também na minha apostila adendo, que se refere à apropriação em débito tributária e sonegação de contribuição previdenciária. Ou seja, quando a gente estiver diante dos artigos 1º e 2º da Lei 8.137 e diante de apropriação em débito tributária e sonegação de contribuição previdenciária, o pagamento integral do tributo e seus acessórios ocasionará a extinção da punibilidade do agente pessoa física, tá? Ou seja, como está expresso nesse artigo 9º, quando a gente estiver diante de descaminho, de contrabando, mesmo ocorrendo o pagamento integral dos tributos, não haverá extinção da punibilidade, tá, pessoal? Então é só para sonegação da contribuição previdenciária, apropriação em débito previdenciário e crimes contra a ordem tributária praticados por particulares, tá bom? Esse é o pagamento tem que ser integral, tá? Ao passo que haverá a suspensão da punibilidade do agente quando houver o deferimento do parcelamento do crédito tributário. Ou seja, o parcelamento do tributo realizado até o recebimento da denúncia suspenderá a pretensão punitiva do Estado, suspensão da punibilidade do Estado. E também um curso do prazo prescricional. Tá? Então, a partir do momento que o parcelamento do crédito tributário, ou seja, eu reconheço aquele crédito tributário, eu reconheço a minha dívida tributária, reconheço o crédito tributário, solicito o parcelamento e esse parcelamento é deferido, é autorizado. A partir do momento que eu venho pagando, que eu venho parcelando o crédito tributário, nesse momento, durante esse período, haverá a suspensão da punibilidade do agente. Quando eu quitar todo o parcelamento, quando eu pagar a última parcela daquele crédito tributário, aí sim haverá a extinção da punibilidade, porque haverá, por via de consequência, que vocês estudaram também no primeiro semestre, haverá a extinção do crédito tributário. Tá? No entanto, se durante esse período eu deixar de pagar, eu deixar de observar qualquer das regras do parcelamento, ou seja, se eu me tornar inadimplente, se eu não pagar qualquer parcela, essa suspensão da punibilidade cairá por terra, tá bom? Então eu coloco aqui, ó, se todavia houver a rescisão do parcelamento, ou seja, o inadimplemento do parcelamento, a pretensão punitiva do Estado e o curso do prazo prescricional retornarão à normalidade, tá bom? Então aí sim pode ser, diante desse inadimplemento do parcelamento, poderá haver o oferecimento da denúncia, tá? Em relação ao determinado crime tributário que eu tenha praticado, tá bom, pessoal? Então, pagamento integral do tributo com os seus acessórios, extingue-se a punibilidade do agente. O parcelamento do crédito tributário deferido, estaremos diante da suspensão da punibilidade do agente, tá bom? Vamos lá, pessoal. Feitas todas essas considerações introdutórias aqui sobre o direito penal tributário, chegou a hora da gente entrar um pouquinho na Lei 8.137, tá? Essa Lei 8.137, pessoal, como eu disse, ela não se refere somente aos crimes contra a ordem tributária, porque ela também nos apresenta crimes contra relações de consumo e crimes contra a ordem econômica. Mas a gente só vai estudar aqui crimes contra a ordem tributária. Esses crimes contra a ordem tributária, eles estão previstos basicamente em 3 artigos. Primeiro, segundo e terceiro. O artigo 1º e o 2º,
vem nos apresentando os crimes que podem ser praticados somente por particulares, ao passo que o artigo 3º nos elenca as hipóteses que são crimes praticados por funcionário público, são os crimes funcionais. Então, a gente, de uma forma didática, vamos dividir dessa forma, tá? Nós vamos estudar agora os crimes praticados por particulares, então a gente vai ver o artigo 1º e 2º. Ao final, a gente vai estudar o artigo 3º, que são os crimes praticados por funcionários públicos, os crimes funcionais, tá? Então, eu vou ler aqui o artigo 1º para vocês. Deixa eu só pegar aqui na apostila, porque a minha imagem corta um pouco aqui o slide, tá? Deixa eu só abrir aqui. Tá aqui, ó. Então, o artigo 1º, tá? E aí, depois eu vou fazer uma diferenciação do artigo 1º para o artigo 2º. Qual a diferença desses dois, tá? E vou passar os pontos importantes de cada artigo. Então, vamos lá, artigo 1º. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Primeira observação que eu faço aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social. Vocês viram no semestre passado que o STF ele encampou a teoria quinquipartite, pentapartite das espécies tributárias. Ele nos apresentou que existem 5 espécies tributárias, né? Então, a gente sabe também que as contribuições especiais que fazem parte dessas 5 espécies tributárias, ela é gênero, do qual possuem algumas espécies de contribuições. Contribuição social é uma das espécies de contribuições. Contribuição social é uma das espécies de contribuição especial. Contribuição especial é espécie tributária. Então, quando o artigo 1º nos coloca assim, constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo, então o tributo ele já está se referindo a 5 espécies tributárias, né? Os impostos, as taxas, contribuições de melhorias, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Então, de tal forma que não precisava o legislador vir agora e colocar ou contribuição social, porque contribuição social é espécie do gênero contribuição especial, que, por sinal, é uma espécie tributária já contida no conceito de tributo. Tá? Então, é só uma reflexão, uma observação aqui, tá bom? Mas sabe que constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo e qualquer acessório mediante as seguintes condutas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Inciso 2. Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. 3. Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. 4. Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. Inciso 5. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviços efetivamente realizada ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade no prazo de 10 dias poderá ser convertida em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência. Caracteriza a infração prevista no inciso 5. Então, pessoal, é o seguinte, como a gente combinou que vamos acelerar um pouco, na apostila está tudo discriminado, todos esses incisos, tá? Então, na apostila eu faço um estudo bem detalhado de cada um desses incisos, tá? Então, agora eu só vou apresentar para vocês os pontos incomuns, tá? Os pontos mais importantes desse artigo 1º. Então, nesse sentido, o que a gente precisa ter em mente é que todas essas condutas, todos esses tipos penais contidos no artigo 1º,
referem-se a crimes materiais. Por quê? Porque para o crime ser consumado, eu vou precisar de um resultado naturalístico. Que resultado naturalístico é esse? É a supressão ou a redução do tributo que está contido lá no caput, tá? Então, a gente pode dizer que esse é o dolo específico, né? Dolo específico no sentido de aquela atuação do agente tem que visar necessariamente a supressão ou a redução do tributo. Então, trata-se de crime material, tá? Consuma-se com a verificação do resultado naturalístico, tá? Sujeito ativo. Em relação a todos os incisos, vai ser o contribuinte ou responsável tributário. O sujeito passivo vai ser o Estado de uma forma ampla, tá? Porque, claro, que o sujeito passivo a gente vai ter que verificar em cada caso concreto, vai ser aquele ente político detentor da competência tributária, tá? Condicionalmente distribuída para ele. Tá? Então, vai ser um ente político. Aí pode ser União, Estado, Distrito Federal, municípios, administração direta, ou também, a depender do caso concreto, pode ser administração indireta também. No caso, uma autarquia, por exemplo, o INSS pode figurar como sujeito passivo aqui. Então, de uma forma ampla, geral, a gente pode dizer que, como sujeito passivo, será sempre o Estado, pelo menos, ao menos indiretamente, será o Estado, tá? Todos os crimes que a gente estudar, todos os crimes tributários, terão como bem jurídico tutelado a própria ordem tributária, ou, mais especificamente, a arrecadação tributária, tá bom? Então, bem jurídico tutelado, ordem tributária, mais especificamente, a arrecadação tributária. E o elemento subjetivo, como eu já me antecipei né, na parte introdutória dessa aula, que eu disse que não há modalidade culposa para os crimes tributários, então todo crime tributário vai exigir o dolo. Então o dolo vai ser o elemento subjetivo caracterizador dos crimes tributários, tá bom? Claro que alguns incisos terão, algum artigo terá aquele dolo específico, o caso do artigo 1º aqui, supressão ou redução do tributo, tá bom? Mas sempre a título de dolo, tá? Esse artigo 1º, ele vai ser... a conduta vai consumar-se com o lançamento, tá? Ou seja, a partir do momento que o crédito tributário é constituído através do lançamento, aí sim o crime contido no artigo 1º, esse crime de redução ou supressão de tributo, ele vai estar consumado através do lançamento, através da constituição do crédito tributário, tá bom? É claro que aqui vocês podem estar pensando, então é quando terminar o procedimento administrativo fiscal. Sim, pode ser, mas a gente precisa lembrar também que existem alguns lançamentos feitos por declaração do próprio contribuinte. Então, a partir do momento que a gente estiver diante de lançamento por declaração, o crédito, nesse exato momento, já vai estar constituído, tá bom? Então, quando a gente estuda a questão da consumação dos crimes contidos no artigo 1º, ou seja, constituição do crédito tributário, a gente precisa trazer à baila aqui o estudo da súmula vinculante número 24, que nos diz o seguinte: não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137, antes do lançamento definitivo do tributo. Ou seja, em outras palavras, essa súmula vinculante, número 24, está nos dizendo que o crime tributário só vai estar consumado a partir da constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, a partir do lançamento. Tá? Antes do lançamento, então, não poderá haver nenhuma denúncia. Por quê? Porque o crédito tributário não vai estar constituído. Se não está constituído, o crime, aquele tipo penal, não está consumado, tá bom? Só que repare uma coisa, isso por quê? Porque, como eu disse lá no início, nós estamos diante de crimes materiais. Então, eu preciso de um resultado naturalístico. Que resultado naturalístico é esse? É o lançamento. É a constituição do crédito tributário, tá? Então, antes do crédito tributário constituído, antes do lançamento, não há crime, tá? Só que repare que essa súmula vinculante número 24, ela expressamente, ela fala que não haverá crime material contra a ordem tributária, primeiro ponto.
Então, o STF já está nos afirmando que nós estamos diante de crime material, tá? Porque ela fala, ó, não se tipifica crime material. Então, ela já fala que essas hipóteses aqui não se trata de hipóteses de crime formal, e sim de crime material. No entanto, avança na súmula vinculante e fala o seguinte, não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, ok? Incisos 1 a 4. Só que a gente acabou de ver que esse artigo 1º possui 5 incisos. Então, como é que fica a questão do inciso 5? Ele é um crime material ou ele é um crime formal? Isso é importante a gente distinguir isso, porque vai ter impacto diretamente no momento da consumação do crime. Tá? Porque se for crime material, se o inciso 5 for tido como crime material, ele só vai ser consumado após a constituição do crédito tributário, após o lançamento. Mas se ele for crime formal, não, a partir da realização da conduta do tipo penal, ter-se-á por caracterizada a consumação. Tá? Então, isso é importante a gente distinguir. Então, o que a doutrina defende? E a doutrina aqui, majoritária, tá? A majoritária entende que todos os incisos contidos no artigo 1º tratam-se de crimes materiais, ou seja, somente serão consumados após o lançamento definitivo do crédito tributário, tá? A constituição do crédito tributário através do lançamento. Então, nesse caso, para a doutrina, essa súmula 24, apesar de se referir somente aos incisos 1 a 4, para a doutrina majoritária, essa súmula vinculante também se aplica ao inciso 5, ou seja, a súmula vinculante se aplica a todas as hipóteses, todos os tipos penais contidos no artigo 1º, todas as condutas. Tá? No entanto, o STF entende de uma maneira diversa. O STF entende que esse inciso 5 trata-se de crime formal, e por isso não está expressamente previsto na súmula vinculante 24. Ou seja, quando a gente estiver diante de hipóteses previstas no artigo 5, não precisaremos aguardar a constituição definitiva do crédito tributário através do lançamento para se tipificar o crime contido no inciso 5. Então, o inciso 5 fala negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente. Ou seja, o simples fato de negar ou deixar de fornecer uma nota fiscal referente à venda de produtos ou prestação de serviços, por si só caracteriza-se o crime. O crime é consumado exatamente no momento da negação ou no momento que não houve o fornecimento da nota fiscal. Ou seja, não precisa haver a caracterização da supressão ou da redução do tributo. A partir do momento que se nega ou se deixa de fornecer a nota fiscal, o crime está consumado do inciso 5. Isso por quê? Porque no entendimento do STF, estamos diante de um crime formal e não material. Se estamos diante de um crime formal, não precisaremos do resultado naturalístico previsto no caput do artigo 1º, qual que é? Supressão ou redução do tributo, tá? Então fique atento a isso, porque essa súmula 24, ela que exige que não se tipifica crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo, para o entendimento do STF, só se aplica aos incisos 1 a 4 e não ao inciso número 5, no caso de fornecimento de nota fiscal. Porque para o STF estamos diante de um crime formal, tá? O próximo ponto que é comum, e aí é comum para todo mundo, para todos os artigos, para todos os crimes tributários, seja funcional, contido no artigo 3º, ou seja praticado por particular, artigo 1º e 2º, toda ação será pública e incondicionada, tá? E como a pena aqui do artigo 1º é de reclusão de 2 a 5 anos e multa, será incabível, tá, a suspensão condicional do processo. Sursis. Sursis não poderá ser aplicado porque a pena mínima, que no caso aqui 2 anos, ele é superior à pena mínima exigida como requisito do sursis, que é de 1 ano. Tá? Então não cabe sursis aqui diante dessas hipóteses previstas no artigo 1º. Tá bom? Ó, já estou correndo, que eu estou com 50 minutos de aula, tá vendo como é difícil, pessoal? Então vamos lá.
Vai, travou de novo aqui. Ó, deu uma travada aqui, mas voltou. Então vamos para o artigo 2º. Tá? O artigo 2º nos diz o seguinte: constitui crime da mesma natureza, ou seja, qual é a mesma natureza? Praticada por particular. Tá? Constitui crime da mesma natureza, deixa eu pegar aqui, fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude para eximir-se total ou parcialmente de pagamentos de tributos. Inciso 2. Deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, exigir, pagar ou receber para si ou para o contribuinte beneficiário qualquer percentagem sobre parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal, deixar de aplicar ou aplicar em desacordo com o estatuído incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento, utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Volto a dizer, pessoal, fica tranquilo, na apostila a gente está detalhando cada inciso desse aqui, tá bom? Então, sobre esse artigo 2º, somente sobre esse artigo 2º agora, assim como a gente fez em relação ao artigo 1º, a gente vai apresentar aqui os pontos mais importantes comuns a todos esses incisos, tá? Então, diferentemente do artigo 1º, nós estamos diante, quando a gente está estudando o artigo 2º, nós estamos diante de crimes formais, ou seja, se são crimes formais, não exigem a produção do resultado naturalístico, ou seja, eu não preciso ter confirmada a supressão ou a redução do tributo, tá? A simples realização da conduta do agente já consuma-se o crime, tá? Pouco importando se houve a supressão ou a redução do tributo, tá bom? Sujeito ativo aqui, assim como o artigo 1º, é o contribuinte ou responsável tributário. Sujeito passivo, mesmas observações que eu fiz primeiro, é o ente político detentor da competência tributária, União, Estado, Distrito Federal e municípios, representando a administração direta. Na administração indireta, poderíamos ter autarquias, fundações públicas, né? No caso do INSS, que eu dei como exemplo. Tá? Bem jurídico tutelado, mesma coisa. Bem jurídico tutelado será a ordem tributária, mais especificamente a arrecadação tributária. Elemento subjetivo, sempre dolo, não há nenhuma modalidade culposa para os crimes tributários, tá bom? Não se pune a título de culpa os crimes tributários. E a consumação, diferentemente dos crimes materiais, consuma-se com a simples prática das condutas enumeradas nesses incisos do artigo 2º que a gente leu agora, tá? Independentemente do agente lograr êxito em eximir-se do pagamento dos tributos. Ou seja, a gente não precisa verificar, a título de consumação do crime, a supressão ou a redução do tributo, tá bom? De tal sorte que aquela súmula vinculante 24 que a gente estudou agora há pouco, ela não se aplica às hipóteses do artigo 2º. Ou seja, eu não preciso, a Fazenda Pública não precisa constituir o crédito tributário para fazer com que haja a denúncia em relação a esses crimes tributários, tá bom? Então, na denúncia não precisa, quando a gente estiver diante do artigo 2º, por ser crimes formais, a denúncia não precisa vir acompanhada como um anexo da constituição do crédito tributário. Não precisa, porque como se trata de crime formal, a simples prática dessas condutas já consuma o crime contra a ordem tributária previsto no artigo 2º, tá bom? Novamente, ação penal pública incondicionada, todos os crimes tributários contra a ordem tributária são de ações penais públicas incondicionadas. E aqui tem uma diferença, porque como a pena é de 6 meses, detenção de 6 meses a 2 anos, o sursis, ele é cabível aqui, porque essa pena mínima combinada para o sursis, não superior a 1 ano, né? A possibilidade para a aplicação do sursis, é requisita pena não superior a 1 ano. Como a gente está diante da pena mínima aqui de 6 meses, 6 meses a 2 anos, a pena mínima de 6 meses,
Então, o sursis, a suspensão condicional do processo aqui, ela é perfeitamente cabível, perfeitamente aplicável, tá? Então, aqui eu faço uma simples diferenciação para vocês do que nós estudamos no artigo 1º e no artigo 2º. Como eu disse, ambos são crimes tributários praticados por particulares, tá bom? Ao passo que no artigo 1º, nós vimos, com aquela reflexão, aquela observação em relação ao inciso 5, que para o STF trata-se de crime formal, para a doutrina majoritária, crime material. Então, o artigo 1º, ele nos apresenta crimes materiais, ou seja, se consumam com a produção do resultado naturalístico. Que resultado naturalístico é esse? É a supressão e a redução dos tributos, tá? Sentido contrário é o artigo 2º. O artigo 2º trata-se de crimes formais, ou seja, não exigem a produção desse resultado naturalístico, não exige essa supressão ou essa redução dos tributos para a consumação do crime tributário, contra a ordem tributária, tá? Assim, não há que se falar na incidência da súmula vinculante. A pena para o artigo 2º, como eu acabei de dizer, de 6 meses a 2 anos, logo, é uma infração de menor potencial ofensivo, e por ser uma infração de menor potencial ofensivo, é cabível a aplicação da transação penal e da suspensão condicional do processo, ao passo que lá no artigo 1º não cabe, porque a pena mínima é de 2 anos, tá bom? Vamos para o artigo 3º, pessoal, e agora sim, artigo 3º, a gente inicia o estudo dos crimes contra a ordem tributária praticados por funcionários públicos, tá bom? Então, mas também são crimes contra a ordem tributária, tá? Crimes contra a ordem tributária estão previstos no artigo 1º, 2º e 3º. O 3º, especificamente, crimes funcionais. Então, vamos ler aqui, ó. Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Código Penal, que vocês viram e está na apostila de adendo aí, descaminho, sonegação e apropriação indébita. Inciso 1. Extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento de que tenha guarda em razão da função, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social, exigir, solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar promessas de tal vantagem para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social ou cobrá-los parcialmente. Patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público, reclusão de 1 a 4 anos de multa. Ou seja, pessoal, tudo detalhado na apostila. Fica tranquilo, não se apavorem não. Está tudo na apostila. Então, o que a gente precisa já para iniciar o estudo desse artigo 3º é perceber que é imprescindível para a caracterização do tipo penal em tela, é imprescindível que o funcionário, que estejamos diante de um funcionário público e esse funcionário público esteja atuando no exercício da sua função pública ou em razão dela. Essa é a primeira conclusão que a gente chega, a primeira observação que a gente tem que fazer. E aí, a gente precisa relembrar o conceito de funcionário público, né, para fins penais. E esse conceito de funcionário público está contido lá no artigo 327 do Código Penal, que eu remeto vocês à leitura, mas aqui há uma observação importante, é que para a caracterização de crimes contra a ordem tributária, previstos no artigo 3º e praticados por funcionário público, necessariamente esse funcionário público ele não é qualquer um, não é um funcionário público de uma forma ampla. Tá? Necessariamente o funcionário público ele deve ser aquele funcionário público fazendário, porque não tem sentido. Se for funcionário público geral, ele vai incorrer nos crimes previstos no Código Penal ou em legislações extravagantes. Mas para crimes contra a ordem tributária, obviamente, ele deverá ser um agente público, um funcionário público fazendário, tá? Concurso de pessoas é possível, né? É possível que um particular concorra com um funcionário público na prática de um crime funcional tributário,
tá? Mas esse concurso de pessoas, para que possa ser caracterizado, o particular ele deve ter consciência dessa condição peculiar, dessa condição especial. Que condição é essa? Condição desse partícipe dele ser funcionário público. Ele tem que saber dessa condição especial de funcionário público, tá? Para concorrer ao crime. Aqui nós precisamos lembrar também que o Código Penal ele também prevê vários crimes que são funcionais, que são praticados por funcionários públicos, tá? No entanto, aqui a gente vai estar diante de um conflito aparente de normas, tá? Se a gente está diante de um conflito aparente de normas, a gente tem que aplicar alguns critérios, né? E o critério para ser aplicado aqui é o critério da especialidade, tá? Então, mesmo que a gente tenha, por exemplo, corrupção passiva, está prevista lá no Código Penal, e também está previsto aqui no artigo 3º, mas quando a gente estiver diante do artigo 3º, a gente vai aplicar o princípio da especialidade. E por que o princípio da especialidade em relação a isso? Deixa eu até voltar aqui, eu não consigo voltar aqui, mas eu volto aqui na apostila, né? Então, no inciso 2, fala, ó, exigir, solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar a promessa de tal vantagem. Isso é basicamente corrupção passiva, né? Então, vocês podem estar se perguntando, Bruce, mas nesse caso, eu vou aplicar o Código Penal ou vou aplicar a Lei 8.137? Se eu parasse agora, aplica-se a corrupção passiva. O problema é que o ponto importante é que na Lei 8.137 é uma lei específica. E ela vem trazendo essa especificidade nesse inciso 2, para diferenciar da corrupção passiva e, por via de consequência, a não aplicação do Código Penal. Quando fala, ó, tudo isso que eu li, é para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social. Então, se o funcionário público, no exercício de sua função ou fora dela, mas em razão dela, exigir vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem indevida para deixar de lançar, deixar de constituir o crédito tributário, aí sim vai ser aplicado a Lei 8.137. Por que vai ser aplicado? Diante do princípio da especialidade. A gente vai ter que avocar o princípio da especialidade para resolver esse conflito aparente de normas, tá? Então, vai ser aplicado. Mesmo que a pena seja mais grave, menos grave, pouco importa. O princípio da especialidade define qual legislação vai ser aplicada, não importando se a pena é mais grave ou não, tá bom? Vocês vão perceber da leitura da apostila que esse artigo 3, ele nos apresenta crime material e crimes formais. Ou seja, para o inciso 1, que é um crime formal, exige-se o resultado naturalístico. Para os incisos 2 e 3, não. Então, nesse artigo 3º, nós estaremos diante de crimes, pode ter crimes material, porque só existe um, ou crimes formais, 2, inciso 1 e inciso 2 e 3, tá bom? O sujeito ativo aqui também vai ser o contribuinte ou responsável tributário, com aquela possibilidade de concurso de pessoas, tá? Não, desculpa, gente, desculpa, ó, eu errei aqui, eu não coloquei, mas o sujeito ativo será o funcionário público, pelo amor de Deus, que eu acabei copiando e colando aqui, não me atentei a isso, vai ser o funcionário público, vai ser o sujeito ativo, com a possibilidade de participação de particulares, tá bom? Como eu disse, em relação ao concurso de pessoas, tá? O sujeito passivo aqui, o Estado, um ente político e detentor da competência tributária. Bem jurídico tutelado, mesma coisa, ordem tributária, mais especificamente a arrecadação tributária. Elemento subjetivo, volto a dizer, todos os crimes contra a ordem tributária só são punidos a título de culpa, não existe a modalidade culposa para crimes contra a ordem tributária. E a consumação, vocês precisam ver se vocês vão estar diante de crimes materiais ou crimes formais, tá? Então, consumos com a prática das condutas enumeradas nos incisos do artigo 2º, independentemente do agente lograr êxito em eximir do pagamento dos tributos, tá? Só fique atento em relação aos incisos 2 e 3, tá?
Também estaremos diante de ação penal pública incondicionada e a pena por ser, deixa eu voltar aqui, a pena por ser reclusão de 1 a 4 anos, a pena mínima é de 1 ano, então o sursis ele é cabível aqui, tá bom? Então, pessoal, ó, tentei ao máximo correr aqui, tá? Nós estamos aqui ó, finalizando com 1 hora e 5 minutos, mas eu não podia deixar, com essa nossa proposta agora, de tentar reduzir a extensão temporal das nossas aulas, eu consegui, foi o máximo que eu consegui, 1 hora, para passar todos os assuntos importantes. Se a gente fosse no momento de normalidade, se a gente estivesse diante de normalidades aqui, essa aula aqui, esse tema, eu passaria em 2 aulas, no mínimo, tá? Seria umas 2 horas de aula, porque aí a gente apresentando todos os exemplos, e detalhando cada inciso e tal, ia ser uma aula mais aprofundada, tá? Então, essa aula, peço perdão, foi o máximo que eu consegui, 1 hora e 5 minutos, mas a apostila, volto a dizer, 36 páginas, é uma apostila um pouco longa para um determinado assunto, então ela vem detalhada, tá? Então, novamente, eu me coloco à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, tá? E desde já desejo aí um bom final de semana para todo mundo aí e bons estudos. Um forte abraço.